Olá. Hoje a nossa conversa vai fundo numa filosofia bem prática, o estoicismo. Olá, exato. Vamos explorar como aplicar isso no dia a dia. Temos aqui uns fragmentos de um texto, Jornada Transformadora pela Filosofia Estoica. E a ideia é entender como esses princípios podem mesmo, sabe, ajudar a gente a ter mais resiliência, autoconfiança. Sim, autocontrole também, né? Ver o estoicismo como um guia prático mesmo. Isso, um guia para a vida. Ok, vamos lá. Um ponto central que aparece logo de cara é aquela distinção estoica clássica, né? Aquela do controle. Exato. Focar no que a gente pode controlar. Nossas ações, nossos julgamentos, o esforço que a gente faz. E aceitar o que não dá para controlar. Tipo eventos externos, uma falha técnica, a opinião dos outros. Parece simples falando assim, mas na hora H, Ah, sim. o texto até dá um exemplo bom, né? Aquela situação da apresentação importante no trabalho. E aí dá pau na tecnologia. Clássico. Pois é. A reação quase que automática é frustração, né? Talvez até procurar um culpado. Sim, o instinto é esse. Mas aí entra a perspectiva estoica que o texto traz. E como seria isso, na prática? Bom, o que eu acho interessante ali é que, sim, a frustração vem, é normal, a gente sente, Claro. mas o estoicismo, segundo o material, meio que te chama pra processar isso racionalmente, sabe? A falha técnica, o problema em si, é um indiferente, é neutro. O que pega mesmo é como a gente reage. Entendi. Então, em vez de pirar, Exato. Em vez de se deixar levar pela raiva, a pessoa com essa mentalidade focaria no que dá pra fazer ali. Manter a calma, avisar sobre o problema, quem sabe improvisar, né? é uma mudança de foco total. Total. Preserva sua calma e a sua capacidade de agir, mesmo com o imprevisto. Faz sentido. E essa lógica de focar na resposta que a gente controla? O texto diz que vale até para críticas, né? Que é algo que pega muita gente. Pega muito. A tendência natural é se defender na hora ou ficar remoendo aquilo. Ficar com raiva, né? Justamente. Mas a sugestão estoica é dar uma pausa. Uma pausa estoica, eles chamam. Isso. Antes de reagir no impulso, respira e se pergunta, com honestidade: tem alguma verdade aqui nessa crítica? Mesmo que pareça injusta. Mesmo que pareça. Porque essa pausa abre um espaço para você se conhecer melhor, para ter humildade. Se tiver um fundo de verdade, ótimo, é chance de crescer. E se não tiver? Aí a pause te ajuda a responder de forma mais centrada, sem entrar na pilha da outra pessoa, sabe? Sem se consumir com a negatividade. Entendi. E isso conecta com as virtudes estoicas que o texto menciona, imagino. Perfeitamente. Essa capacidade de moderar a emoção, seja no imprevisto ou na crítica, é a temperança. Certo. A disposição de analisar a crítica, de considerar o outro lado, tem a ver com a justiça, que o texto até liga com uma consciência maior da nossa interconexão, de agir diante da desigualdade. Achei isso bem interessante. E para fazer isso tudo? Precisa de sabedoria para discernir o que está no seu controle e coragem para agir de acordo, mesmo quando é difícil. O nosso bem-estar, para esses estoicos do texto, está ligado a como a gente lida com os outros e com o mundo. O material vai até mais longe, fala numa transformação radical, talvez em pouco tempo, tipo uma semana, focando em pensar, agir e viver assim, estoicamente. Eles introduzem uma ideia forte, a demolição do velho eu. Soa intenso. E porque exige uma autoconsciência, que pode ser meio brutal, sabe? A proposta é encarar de frente os maus hábitos, procrastinação é um exemplo que eles dão, as crenças que limitam a gente, tipo o medo de falhar e as zonas de conforto que impedem o crescimento. O texto até cita Marco Aurélio, né? Que crescer exige sacrificar o conforto. E tem umas perguntas ali? Sim, perguntas bem diretas. Que medos guiam minhas escolhas? Que historinha eu conto pra mim mesmo pra não agir? Onde tá a minha zona de conforto e como ela me prende? E para marcar essa mudança, o texto sugere algo bem físico. Escrever essas coisas num papel e destruir. Um ato simbólico, né? Pra romper física e psicologicamente com o passado. Um renascimento, como eles dizem. Poderoso. Sem dúvida. E serve de gancho para cultivar outras ferramentas mentais que o estoicismo oferece e que o texto destaca. Primeiro, controlar o diálogo interno. Como assim?
Substituir aquela linguagem de vítima, de dúvida, por afirmações mais fortes, tipo, eu consigo lidar com isso, vou aprender com essa dificuldade. Mudar a narrativa interna. Exato. Segundo, atenção plena. Focar no agora, na tarefa, no que está sob nosso controle neste momento. E os termos em latim, amor fati e memento mori. Fundamentais. O amor fati não é se resignar, é abraçar tudo o que acontece, até as dificuldades, como chance de praticar a virtude, de crescer. E o memento mori, lembrar que somos mortais. Meio pesado. Não para ser mórbido, mas para usar nosso tempo com mais sabedoria, com urgência, com propósito, sabe? Entendi. Então, juntando tudo isso que a gente conversou, o que fica dessa análise do material? Parece que o estoicismo é bem mais do que filosofia antiga. Com certeza. São ferramentas psicológicas, comportamentais super atuais e práticas. E a mensagem principal parece ser que a mudança, seja ela grande ou pequena, começa com uma decisão. Depois, ação disciplinada e consistente. Uhum. Sempre voltando o foco para aquilo que a gente pode, de fato, controlar. Exato. E, para finalizar, talvez um pensamento. O texto fala em guerra contra o antigo eu, em construir uma nova identidade, pegando essa ideia da demolição e do ato simbólico. Qual seria um pequeno ato simbólico, mas significativo, que alguém poderia fazer hoje mesmo? Algo para começar a quebrar um padrão antigo e dar um primeiro passo nessa construção de uma identidade mais resiliente, mais focada, como propõe no estoicismo. Mesmo sabendo que a jornada é longa, né? Uma boa provocação para quem nos ouve pensar. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.